Apague a luz do quarto. Coloque seus fones de ouvido. O relato de hoje não aconteceu em uma grande cidade. A história vem de uma pequena cidade do interior. Um lugar simples, com poucas ruas, uma igreja antiga e aquelas estradas de terra que parecem desaparecer no meio do mato. Mas existe algo naquela cidade que todo morador conhece. Uma casa que nunca foi demolida. A casa fica logo depois da saída da cidade, seguindo uma estrada de terra cercada por árvores e mato alto. Durante o dia, muita gente passa por ali sem dar muita atenção. É apenas uma casa velha, pequena, branca, com a pintura descascada e o telhado já meio torto pelo tempo. Mas durante a noite, ninguém gosta de passar por aquela estrada. Os moradores mais antigos dizem que aquela casa foi construída há mais de 50 anos. Na época, uma família veio morar ali, um casal e uma filha pequena. Pelo que contam, eram pessoas tranquilas. Trabalhavam em uma pequena fazenda da região e por muitos anos viveram normalmente naquela casa, até que algo estranho começou a acontecer. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu primeiro, mas alguns vizinhos começaram a comentar que coisas estranhas aconteciam durante a madrugada. Luzes acendiam sozinhas, portas batiam e às vezes, no silêncio da noite, era possível ouvir alguém andando dentro da casa, mesmo quando todos estavam dormindo. Com o tempo, os vizinhos começaram a perceber algo ainda mais estranho. Algumas noites a casa ficava completamente escura, mas em outras, uma luz aparecia acesa em uma das janelas. Uma luz fraca, amarelada, como se alguém estivesse andando dentro da casa com uma lâmpada antiga. Alguns moradores disseram ter visto algo pela janela, uma sombra, alguém passando devagar por dentro da casa. Mas, quando olhavam melhor, Eka desaparecia completamente, tebadia. Alguns anos depois, a família simplesmente desapareceu. Um dia estavam lá, no outro não estavam mais. Os vizinhos disseram que a casa ficou abandonada de repente. Portas abertas, algumas coisas ainda dentro, mas nenhum sinal da família. Depois disso, a casa ficou vazia por muitos anos. O mato começou a crescer ao redor. A pintura começou a cair e a estrada de terra ficou cada vez menos usada. Mesmo assim, algumas pessoas ainda passavam por ali de vez em quando. Foi então que começaram os relatos mais estranhos. Motoristas que passavam pela estrada durante a madrugada diziam ver algo estranho. Uma luz acesa dentro da casa, mesmo sabendo que ninguém morava ali. Há anos, algumas pessoas disseram ter parado o carro na estrada para olhar melhor. De longe dava para ver claramente a luz, como se alguém estivesse andando de um cômodo para outro. Mas quando se aproximavam, a casa ficava completamente escura. Durante muitos anos, a prefeitura da cidade tentou resolver o problema. A ideia era simples: derrubar a casa, assim ninguém mais ficaria falando dessas histórias. Mas foi aí que começaram os problemas. A primeira tentativa aconteceu há muitos anos. Uma máquina foi levada até o local para derrubar a casa. Mas antes mesmo de começar o trabalho, a máquina simplesmente parou de funcionar. O motor morreu e ninguém conseguiu ligar novamente. Alguns dias depois, levaram outra máquina, mas dessa vez
algo ainda mais estranho aconteceu. Durante a madrugada, antes mesmo do trabalho começar, a máquina apareceu completamente quebrada, como se tivesse sido empurrada ou virada durante a noite. Depois disso, alguns operários disseram que não queriam mais trabalhar ali. Eles diziam que durante a noite ouviam passos dentro da casa, mesmo com o lugar completamente vazio. Com o tempo, a prefeitura simplesmente desistiu. A casa ficou ali, parada, velha, silenciosa, como se estivesse esquecida no meio da estrada de terra. Mas os moradores da cidade dizem que algumas coisas ainda acontecem. Algumas noites, bem tarde, quando tudo está silencioso, uma luz aparece acesa na janela da casa. Motoristas que passam pela estrada dizem ver claramente a luz. Uma luz fraca, amarelada, como se alguém estivesse andando dentro da casa. Alguns dizem que até hoje é possível ver uma sombra passando pela janela, devagar, como se alguém estivesse caminhando dentro da casa. Mas existe um detalhe que sempre deixa os moradores inquietos. Nenhuma casa da região tem energia elétrica naquela estrada. Nunca teve. Mesmo assim, algumas pessoas continuam vendo a luz, sempre na mesma janela, sempre durante a madrugada. E até hoje, ninguém sabe explicar uma coisa. Se a casa está abandonada há décadas, então quem é que acende a luz lá dentro? Se você gosta de relatos como esse, deixe seu like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo novas histórias. E se você conhece alguma lenda ou história estranha da sua cidade, conte aqui nos comentários. Quem sabe o próximo relato do canal não seja o seu.